E fala, galera das interwebs, @Valdirzer aqui para mais um vídeo do canal do Talks e mais um vídeo do quadro Dicionário. E nós vamos falar de dois conceitos. Vamos falar do conceito de iconografia e iconoclastia. Caralho, que nomes difíceis, né, e feios. Mas vamos, que eu acho que vai fazer sentido, talvez. E no final, eu vou propor uma discussão e eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esses dois conceitos. Então roda a vinhetinha aí, vamos lá. Camaradas da cultura pop, começou o Willy Talks. Esse vai ser um daqueles vídeos, tá? Longos, demorados, difíceis. Eu não sei se vai valer a pena. Provavelmente não. Mas vamos juntos, vamos juntos. Eu quero falar sobre iconografia e iconoclastia. Mas antes de eu propor uma discussão sobre isso, vamos às definições. Iconografia. A palavra iconografia surgiu da junção de dois termos gregos. Eikon, nobody wanna see us together, but it don't matter no, cause I got you, baby. Não, eikon, eu não sei falar grego antigo, tá? Mas tá escrito aí na tela pra vocês. Imagem. Grafia, escrita, né? Caligrafia, ortografia. Então, iconografia vem do grego e significa literalmente a escrita da imagem. Essa é a etimologia da palavra. Agora eu fui buscar no dicionário o significado da palavra iconografia. Eu achei aí no dicionário as seguintes definições. Substantivo feminino. 1. Repertório de imagens próprio de uma obra, gênero de arte, artista ou período artístico. 2. Estudo descritivo das representações visuais de símbolos e imagens, sem levar em conta o valor estético que possam ter. 3. Material pictório relacionado a ou que ilustra um tema. 4. Conjunto de ilustrações que constitui ou completa a documentação de uma obra de consulta. 5. Figurado, grupo de especialistas ou seção de biblioteca ou outra instituição cultural encarregada de organizar, arquivar e conservar gravuras, fotos, etc. E daí na enciclopédia de significados eu achei a seguinte definição. A iconografia abrange o estudo de trabalhos imagéticos como estátuas, pinturas, gravuras, retratos, etc. A iconografia se ocupa em estudar e analisar as características estéticas das imagens, limitando-se a não enveredar pelo seu significado histórico. E aí no Wikipedia eu achei também o seguinte conceito. Da iconografia surge a iconologia, que por sua vez é uma iconografia com uma interpretação mais profunda dos objetos e obras de arte, analisando, através de um modo interpretativo, o contexto histórico e sociológico da imagem. E não apenas um exame preliminar, ligado à estética. Erwin Panofsky fez a distinção entre iconografia e iconologia em seus Estudos em Iconologia, de 1939, definindo a iconografia como o estudo do tema ou assunto e a iconologia como o significado do objeto. Ou seja, iconologia tem a ver com o estudo do significado das imagens, ou seja, o que aquelas imagens representam para um determinado povo num determinado período histórico. Já iconografia representa o estudo da própria imagem, como ela é composta, do que ela é feita, para que ela serve. E imagem, entendam aqui, é imagético. Não necessariamente só desenho, só pintura, só foto. Tudo que é imagético. Então, se eu faço um risco na parede e ele tem um significado para um povo específico, dá esse risco. Como ele é feito, qual contexto ele é feito, ele é um símbolo religioso, ele é um símbolo artístico, é um símbolo político, ele passava uma mensagem, qual era a mensagem, qual era a intenção da pessoa que fez. Iconografia tem a ver com o estudo das imagens, da representação do mundo, das ideias, tudo que fazia sentido para um povo num determinado período. E dentro da iconografia existe a iconografia religiosa, porque até meados do século XVI, a iconografia era um estudo restrito para símbolos e imagens religiosas. As esculturas e pinturas de santos, anjos e da vida de Jesus Cristo eram os principais temas do estudo da iconografia religiosa. Ou seja, estava fortemente relacionada com a doutrina cristã católica. A origem da palavra ícone, por exemplo, surgiu a partir da associação implícita entre a imagem e o sagrado. Ou seja, a iconografia religiosa tinha a ver com as imagens sagradas, ou seja, a construção, a interpretação e a repetição de imagens sagradas. Você estuda a formação daquelas imagens, você entende o contexto, você entende por que elas foram feitas, e aí você pode repetir essas imagens. Então, iconografia tem a ver com isso, tem a ver com interpretar ícones sagrados. Podem ser religiosos ou não. Por exemplo, quando você faz uma iconografia da literatura ocidental, você está vendo quais são os principais ícones, quais principais expoentes, as principais obras, os principais autores, os principais conceitos que transpassam essa literatura ocidental. É interpretar os ícones, as imagens sagradas de determinado período. A iconoclastia, por sua vez, é o completo oposto. Qual que é o significado de iconoclastia? Eu fui no dicionário.
O termo iconoclastia significa literalmente quebrador de imagem e tem origem no termo grego eikon, que significa ícone ou imagem, né, como a gente já viu, e klasten, que significa literalmente quebrar. Então é quebrar imagens, quebrador de imagens, né? E aí o dicionário traz pra gente que iconoclastia é um substantivo feminino, maneira comportamental ou modo de proceder do iconoclasta. Vocês também não adoram quando o dicionário não define porra nenhuma? Tá, e o que é um iconoclasta? E aí eu tive que ir pro verbete iconoclasta do dicionário. E aí, iconoclasta é um substantivo masculino e feminino. 1. Pessoa que destrói as imagens religiosas, símbolos ou monumentos. 2. Figurado. Quem não acredita no culto ou na idolatria de qualquer coisa ou pessoa. Também pode ser um adjetivo. Diz-se da pessoa que estraga ou destrói imagens religiosas, símbolos, monumentos artísticos, etc. Religião. Adepto do iconoclasmo, que, durante o Império Bizantino, era a doutrina caracterizada por destruir quaisquer idolatrias. Figurado. Diz-se da pessoa que se opõe às convenções, tradições, regras ou normas. Guardem essa última definição, é interessante. Ou seja, iconoclastia ou iconoclasta é uma rejeição das imagens religiosas, sejam elas pinturas, ícones, estátuas, convenções, regras, normas, tudo que destrói o que é sagrado para um grupo. A origem desse conceito está lá no século VIII, mais ou menos, né? Porque começa como um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do século VIII e perdurou até o século IX, mais ou menos. Os iconoclastas acreditavam que as imagens sacras seriam ídolos e a veneração e culto de ícones, por consequência, idolatria. E aí, eles tocavam o terror mesmo, sabe? Já viu o vídeo de pastor pentecostal quebrando estátua, santo católico? O cara pode até chocar, mas eles não são nada originais. A galera já fazia isso lá no Império Bizantino do século VIII, com base nos mesmos argumentos. Deus disse que não é para fazer nenhum ídolo, não é para adorar nenhuma imagem. E quando você pega essas imagens de estátua de santo, vitrais da Igreja Católica, você tá fazendo imagem. Então você tá idolatrando, você tá sendo idólatra. Então é para quebrar tudo mesmo. Embora tenha um caráter fortemente religioso, porque surge como movimento político religioso, isso também se aplica a outras áreas, como a arte. Por exemplo, os modernistas de 1922, da Semana de Arte Moderna, eles foram iconoclastas em certa medida, porque eles romperam com as tradições e ícones da arte que era feita até então no Brasil e propunham uma verdadeira arte nacional, antropofágica, nova, diferente, que não ficava pagando pau pro que veio antes, não ficava cobrando as convenções estéticas das academias, dos salões de arte europeus e tal. Eles falaram assim, foda-se, vamos fazer uma arte nossa, que nós queremos ver, que nós achamos foda. E aí foram lá e fizeram, quebraram todos os ícones. E aí o Ibapuru lá do Terceiro do Amaral até hoje choca os reacionários, tá ligado? Que fala, isso não é arte, não entenderam porra nenhuma do que a Terceiro do Amaral tava falando lá. E agora eu quero propor aquela reflexão que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é sobre iconografia e iconoclastia nos quadrinhos. Ah, essa eu te peguei, garanto que você não esperava por essa, né? Mas calma, vem comigo. Essa é uma discussão muito boa, mas é uma viagem. Como eu falei anteriormente, aí eu tô tentando não transformar esse canal num canal de quadrinho, porque tem outras coisas que eu queria falar sobre o que, mas não consigo. Tô num hiperfoco aí de quadrinhos e tudo mais. Vamos lá. Quem acompanha os últimos vídeos aí do canal já tá cansado de me ouvir falar sobre a importância de Alan Moore para os quadrinhos. Se não fosse ele, muita coisa mesmo seria diferente. Enfim, mas o Alan Moore, ele era um iconoclasta. Por quê? Porque ele não se importava muito com os quadrinhos, especialmente os de super-herói. Ele achava bobo, infantil, em algum aspecto até fascistizante. É um conceito que a gente pode explorar depois em outro vídeo, mas eu acho que o Alan Moore tá certo nessa. Só que, veja, dizer isso não significa dizer que ele não conhecia os quadrinhos. Muito pelo contrário. É justamente esse conhecimento todo e tão profundo da nona arte que permite a ele olhar o que estava sendo feito nos quadrinhos, então, e dizer... Que monte de... E aí, com todo esse conhecimento e desprezo quadrinhos, ele pode desconstruir, subverter, desmontar para remontar melhor, da maneira que ele quiser. E aí, se você for acompanhar o fio da meada comigo aqui, em última análise, isso significa dizer que ele estava destruindo os ícones dos quadrinhos, pondo eles como fracos ou mesmo fraudes. E aí, quando ele quebra esses ícones, quando ele quebra esses vasos de barro, esses santos de barro dos quadrinhos, ele mostra que é só isso, só barro, a lama. E a lama tem um poder fodido, que ela pode ser moldada e transformada em qualquer coisa. E aí o Alan Moore transforma esses heróis, críticas, em sátiras, em espantalhos deles mesmos. E fica fenomenal. Pô, ele faz isso muito bem em Watchmen, por exemplo.
Ele faz isso muito bem também na Piada Mortal, faz isso muito bem em várias outras obras dele. Acontece que isso deu tão certo que quando o Moore foi embora tretado da DC, a editora não ficou satisfeita, ela queria outros Alan Moores. Foi quando a Karen Berger, eu já cansei de contar essa história também, foi pra Inglaterra e trouxe na mala vários artistas aí, como Neil Gaiman, né, o Peter Milligan, e entre eles, o brilhante Grant Morrison. E o Grant Morrison, por sua vez, também foi muito importante para os quadrinhos, mas ele fez isso de outro viés. Diferente do Alan Moore, o Grant Morrison, ele gostava dos quadrinhos, ele gostava dos personagens, era fã. Eu sou fã, quero service. Dá pra ver isso nas suas obras. E por ser fã, justamente por ser fã, ele conhecia muito profundamente esses personagens, especialmente os quadrinhos estadunidenses. E é justamente por esse caminho que ele segue. E aí, se você for pegar a saga da Liga da Justiça da Panini aí, na abertura aqui, na contracapa, tem um texto, justamente do Grant Morrison, de 1996, ano em que este que vos fala nasceu. É mesmo? É um texto para a história JLA, A Midsummer's Nightmare, né? O Liga da Justiça da América, um pesadelo meio de verão. Essa história é roteirizada pelo Mark Waid, e na primeira edição, se não me engano, tem um texto, né? Uma introdução feita pelo Grant Morrison. E nesse texto do Grant Morrison, ele vai dizer que o realismo exacerbado dos anos 80 levou a uma desconstrução perigosa do arquétipo de super-herói. Isso fez com que a maioria das histórias se tornassem cínicas, o que levou a uma enxurrada de anti-heróis dos anos 90, com violência gratuita e histórias rasas com morais dúbias. Veja, e aqui eu tenho que concordar com o Grant Morrison, apesar de ser muito fã do Alan Moore. O Alan Moore faz uma parada que é majestosa. Ele pega e fala, ó, os ídolos que vocês viram são feitos de bal, galera. Esses personagenzinhos, heróis criados nos anos 40, pra entreter crianças, meus amigos. Isso é uma piada. Não é feito pra você que tem 30 anos, 40 anos, achar que você é o rei da filosofia, você é o cara mais ciente do mundo porque você não é um quadrinho adulto. Ligado? Não, meu irmão. Vamos ter menos ego? Vamos ter menos arrogância? É um quadrinho. As histórias evoluíram? Com certeza. Alan Moore tem um papel importante nisso. Pô, são só quadrinhos, mano. Como é que o Alan Moore faz isso? Ele expõe o lado feio do herói, tá ligado? Ele expõe, tipo, o ridículo é o herói, tá ligado? Rorschach mostra que o Batman, ele não é um herói, ele é um vigilante fascista que sai batendo nas pessoas à noite, assim, ele acha que ele tá acima do bem e do mal, ele acha que ele é a lei, em última instância. Ah, e o Batman não mata, porra, mas ele deixa aleijado. Quem é ele pra julgar quem merece apanhar ou não? Esse é o ponto. O justiceiro, sozinho, solitário, é uma parada fascinante, é feita pra hominho branco, frustrado com a vida, que acha que a culpa é de todo mundo menos dele. Espelhar, pô, irmão, nós não estamos mais nos anos 40. Enfim, eu divaguei, né, O fato é que esse efeito do Alan Moore teve um efeito que é justamente isso que o Grant Morrison tá falando. Muita gente tem aquele meme do Bart, do Simpsons, né? Que é tipo, eu não leio o que tá escrito no balão de fala, eu só gosto quando ele se bate. E é bem isso, muita gente viu que ele falou, caralho, que foda o Alan Moore, cara, olha esses heróis parrudos descendo a porrada, se matando, isso que é legal. Mas você entendeu? Você interpretou? Não, só importa o sangue, a violência e o sexo gratuito. E aí os anos 90 veio com uma enxurrada. É um exemplo. Esteticamente tem sua relevância, tem algumas coisas que como é o nome, filho da puta? Que o Todd McFarlane evolui esteticamente, que é legal, com certeza. Mas o roteiro é fraco, o roteiro é raso. Por quê? Porque a galera interpretou literalmente, falou, amor, então é porrada, sangue e putaria. Não, velho, não. É isso que o Grant Morrison tá criticando aqui. Essa iconoclastia do Alan Moore acabou quebrando tudo. Já não sobrou nada. E aí, quando não sobra nada, a galera começa a adorar os cacos dos ídolos. O Grant Morrison tem que falar assim, não, galera, calma, não é isso, tá? Tem algo positivo nos quadrinhos de herói clássicos. Ou seja, o Morrison era fã dos quadrinhos de herói e queria restaurar a iconografia, tornar os supers heróis de novo. Sem com isso cair em histórias bobinhas, chatas, né? Mas devolvendo essa aura sagrada pros personagens. Devolvendo esse heroísmo pros personagens. Em outras palavras, o Moore destruiu tudo que era sagrado nos quadrinhos, com suas histórias iconoclastas. Já o Morrison tratou de restaurar a aura da nona arte com suas histórias iconográficas. Quem tava certo? Porra. Na verdade, os dois. Quem se saiu melhor? Ambos. Cada um à sua maneira, seguindo seu próprio caminho. Pois cravaram seus nomes na história das HQs e nos deram histórias seminais. Monstro do Pântano, Marvelman e Watchmen de Alan Moore são fenomenais. Já Grant Morrison com seu Homem Animal, sua Patrulha do Destino, seus Invisíveis, também fez história das histórias em quadrinhos. Mas é claro que isso aí também não é um caminho tão linear assim, e levou a muita treta entre os dois. Mas esse é assunto para um outro momento, outro dia talvez eu faça um vídeo sobre
a treta entre Grant Morrison e Alan Moore. No momento eu queria mostrar pra vocês como cada um seguiu o seu caminho, cada um tem obras fodas, mas só propor essa reflexão pra vocês aí porque, não sei porquê, eu tenho essa pira e queria compartilhar com vocês. Então vocês deixam um feedback pra mim aí, se fez sentido esse vídeo, é legal, e se faz sentido, se eu conseguir expressar direito a pira que eu tava tirando, vocês concordam ou não, né? Dentro desses dois, assim, quem vocês acham que saiu melhor? Preferem o Alan Moore ou o Grant Morrison? Se não se inscreveu no canal ainda, pense em se inscrever, ajuda muito, pode deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que gosta muito de quadrinhos, e é isso, um abraço e até a próxima.